Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara Piracicaba. Começa agora mais um programa Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. E eu mais uma vez recebo aqui com muita satisfação o teólogo, escritor e jornalista Rodolfo Kapler, que está lançando o livro Conectados, Liderando a Nova Geração na Era Digital. Rodolfo, seja muito bem-vindo ao Câmara Convida. Uma alegria estar aqui com você, Eric, com todos os internautas e telespectadores que nos acompanham agora. Rodolfo já é da casa, eu acho que é a terceira ou quarta vez que ele vem aqui já. É uma grande figura aí, se debruça muito nos estudos aí do comportamento. E lembrando que você pode acompanhar o Câmara Convida pelo canal 11.3, em sinal aberto da TV Digital, no canal 4 da Claro Net, no canal 9 da Vivo Fibra e também com retransmissão nas redes sociais. No Facebook é Câmara Municipal de Piracicaba e no YouTube é TV Câmara Piracicaba. E aí eu já peço para você seguir o canal também, dar o like e apertar o sininho aí para acompanhar todo o conteúdo que a gente realiza aqui pela TV Câmara Piracicaba. Eu começo esse nosso bate-papo aqui, Rodolfo, perguntando um pouco da inspiração, o que levou você a abordar esse tema, né? A liderança dentro da nova geração, na era digital, né? E quais foram os desafios que você encontrou ao abordar esse tema? Então, Eric, eu sou autor de um livro chamado Geração Selfie, que trata dos principais comportamentos da chamada Geração Z na era digital. E por conta disso, eu recebi um convite, mais um convite, né, da Fonte Editorial, que é uma editora muito conhecida no Brasil. Ela é especializada em livros de teologia e ciências da religião, uma editora assim bem conceituada nessas áreas. E eu recebi o convite para organizar um livro sobre o tema da liderança, relacionando esse tema da liderança com a nova geração ou com a nova geração e a era digital. Então, atendi prontamente o convite do meu editor, o Eduardo de Proença, e começamos a trabalhar para organizar uma obra que, né, de fato refletisse aí, esse tema da liderança da nova geração na era digital. No livro você aborda que existe aí um novo paradigma de liderança, né? Como que as tecnologias, elas influenciaram na característica dessa nova liderança e quais habilidades que se tornaram essenciais nesse trabalho? Exatamente, há um novo paradigma de liderança, porque se nós olharmos para trás, a gente vai perceber, olhando para a história, que nos últimos 100 anos houve transformações profundas na liderança. E quando eu digo liderança, eu estou falando num aspecto amplo, né? Eu defino liderança como influência. Então, qualquer pessoa que exerce influência sobre outra ou sobre outras pessoas pode se considerar um líder, ainda que não de maneira formal. Então, pais lideram os seus próprios filhos quando os influenciam. Um amigo pode influenciar outro amigo quando exerce sobre ele influência. Então, a liderança faz parte, enfim, da vida, né, do cotidiano das pessoas. Mas também em relação à liderança formal, né, pessoas que exercem ali uma função de liderança ou têm uma posição, né, de autoridade sobre outras pessoas. Então, a liderança, né, num aspecto mais amplo, ela tem sofrido mudanças assim profundas nos últimos 100 anos. Então, a liderança que nós tínhamos até o final do século XX, por exemplo, era uma liderança verticalizada, que uma pessoa de cima, com autoridade ou, enfim, mais velha ou com mais influência, mandava nas pessoas que estavam abaixo dela. Então, dava diretrizes, ordenanças, orientações, e as pessoas que estavam abaixo, elas simplesmente obedeciam sem questionar e sem refletir sobre essas diretrizes, sobre essas ordenanças. E nos últimos 100 anos nós temos percebido um novo paradigma de liderança se impor sobre todos nós, sobre as relações sociais. E esse novo paradigma é o paradigma da cocriação. As pessoas que estão, enfim, debaixo de lideranças, elas querem participar do processo de liderança, de construção das coisas.
Então, elas não querem apenas receber orientações, diretrizes, ordenanças, mas elas querem entender o porquê que estão recebendo essas orientações e elas querem também, em muitos momentos, questionar todo esse processo, elas querem refletir sobre esse processo e elas querem também oferecer contribuições, participar. Então, é um modelo de cocriação. As pessoas querem participar. Então, esse é um novo modelo que se impõe. Por exemplo, há uma acadêmica, a Barbara Kellerman, que é professora de liderança pública na Universidade de Harvard, e ela desenvolve uma tese, e eu, obviamente, parto desse pressuposto, de que a liderança tradicional, né, da autoridade tradicional, essa liderança verticalizada, ela chegou ao fim, ela acabou. Então, se há líderes que estão, inclusive, nos acompanhando agora e que estão encampando esse estilo de liderança tradicional, eu posso dizer para vocês, com toda segurança, que a sua liderança, ou a eficácia da sua liderança está comprometida, porque não vai surtir efeito a médio e longo prazo no mundo em que nós vivemos, sobretudo quando nós falamos de nova geração, que são as pessoas mais jovens que vivem hoje, que estão entrando no mercado do trabalho, que estão, enfim, empreendendo, que estão agindo em prol de melhorias sociais. Essas pessoas, elas não engolem esse tipo de liderança, elas não aceitam, não abraçam esse tipo de liderança tradicional. Então, elas aceitam um tipo de liderança que é horizontalizado, que é esse novo paradigma, que é o paradigma da cocriação. Elas querem participar, elas querem compreender o processo todo. Agora, a gente fala muito em transformações, e não só em transformações, a gente fala também em transformações constantes. Ou seja, são coisas que mudam de forma muito rápida, por conta, principalmente, da tecnologia. Como fica as questões que não estão relacionadas diretamente à tecnologia, né? Porque muitas vezes a gente pode ter ferramentas que nem falou da cocriação, eu já pensei em ferramentas que existem, que são muito comuns hoje em dia, aplicativos que você coloca lá algo que você queira fazer e todo mundo pode ajudar. Então, isso leva a essa ideia da cocriação, né? A própria forma vertical hoje em dia de você fazer, mas também tem os aspectos que são humanos em torno disso. E aí vem questões morais, éticas, como que essa transformação também influencia essas questões que são mais, vamos colocar assim, elas são mais amplas do ser humano, né? Exato, eu acredito que essas transformações que têm ocorrido na liderança, sobretudo nos últimos 100 anos, elas são muito, muito positivas. Elas são humanitárias, inclusive. Então, todas essas transformações que vêm acontecendo na liderança, elas aconteceram e vêm acontecendo como reflexo de trabalhos importantíssimos que foram publicados, que foram feitos nos séculos passados. Por exemplo, a gente pensar no século XVI, século XVII, surgem ali figuras importantes, como Thomas Hobbes, né, como John Locke, né, Thomas Hobbes escrevendo o Leviatã, que é uma teoria sobre o Estado moderno, né, o John Locke, que escreve o segundo tratado sobre o governo civil. Então, esses autores, principalmente esses dois autores, eles são figuras que colocam o direito do cidadão comum em perspectiva. Até então, o direito do cidadão comum não era levado em conta. E por conta dessas teorias, né, eu inclusive coloco isso no livro, destaco no capítulo que eu escrevi, o primeiro capítulo, eu destaco muito bem como essas teorias políticas, né, elas foram importantes para que houvesse essas mudanças na liderança. Então, eles colocam os direitos dos cidadãos comuns em perspectiva e isso vai gerando transformações na sociedade e na liderança. Então, hoje, esse novo tipo de liderança, esse novo paradigma que se impõe sobre nós, leva muito em conta a individualidade das pessoas, leva em conta também os direitos coletivos. Então, isso é importantíssimo. Isso tem gerado transformações e progresso humanitário, né? Quando a gente pensa que pessoas podem dominar outras pessoas. E isso acontecia e acontece ainda hoje, mas acontecia muito mais na época em que nós tínhamos um modelo de liderança tradicional, em que as pessoas não questionavam nenhum tipo de autoritarismo, e hoje nós temos um modelo em que o autoritarismo ele é questionado. Ainda há muito autoritarismo, mas ele é questionado. Então, isso vai gerando
transformações, e isso desemboca também em comportamentos morais que são benéficos, né? Uma sociedade que não aceita, via de regra, que não aceita muito o autoritarismo, isso é muito bom para as pessoas. Uma sociedade que questiona os seus líderes, isso é muito bom. Isso moralmente falando, eticamente falando, é muito bom para a coletividade, né? Porque qual é o problema que nós temos, que nós experimentamos na política institucional? São líderes que fazem o que querem e que não são questionados, não são fiscalizados, né? Ninguém os questiona sobre suas ações. Então, quando nós levamos em conta esse novo paradigma de liderança, que as pessoas querem participar, elas obviamente entendem que os seus direitos são importantes, elas entendem que as suas demandas, as suas agendas também são importantes, elas vão cobrar esses líderes. Então, eu acho que há, sim, desdobramentos ético-morais que são salutares, né, que são benéficos para a sociedade. Esses desdobramentos ético-morais, eles são humanitários, fazem bem e têm feito muito bem para todos nós. O que eu estou compreendendo desse assunto nessa nossa conversa aqui é que, assim, antes você tinha a questão da autoridade, ela era exercida a partir vamos dizer, do império da lei ou da própria autoridade, né? A partir do momento que você tem direitos que vão emergindo, direito do cidadão, direito da própria pessoa que trabalha, do funcionário, do servidor e tudo mais, você começa a ter uma certa equiparação dessa autoridade. O seu direito como autoridade não é tão abaixo do meu direito enquanto pessoa que está sob liderança, né? E aí o que sobra? Sobra essa relação humana. Se você quer liderar alguém, você tem que buscar a partir dessas relações e não só pelo fato de ser alguém que está numa posição acima ou que sabe mais, porque também saber mais hoje é algo muito relativo, né? Quem que é que sabe mais, né? Então, assim, o conhecimento ele tá tão democratizado, né, aí nas corporações, né? Vou até dizer aqui mesmo, aqui dentro da Câmara, por exemplo, o servidor sabe tanto quanto quem está em gestão, né? Então, assim, não é só pelo conhecimento e nem pela autoridade, mas pelas relações. Eu acho que daí ela entra diretamente nessa forma de exercer a autoridade, né? Porque essas mudanças na liderança, né, a mudança de paradigma de algo verticalizado para algo horizontalizado, né, ou da autoridade tradicional para a cocriação, como eu estava dizendo, não sei se ficou muito claro, mas é reflexo da expansão global da democracia. Eu citei alguns autores importantes para a ciência política, né, que foram autores aí que deixaram um legado de reflexão essencial para que houvesse mudanças sociais, mudanças políticas, sobretudo no mundo do Ocidente. Então, essa expansão global da democracia que começa, eu citei esses autores há pouco, né? O Hobbes, citei o John Locke. E aí depois temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, que influencia a Revolução Francesa, de 1789. E aí, a partir da Revolução Francesa, né, nós temos a Declaração de Direito do Cidadão e do Homem, que é um documento super importante, a Constituição da França, e por aí vai. Até chegarmos, né, ao século XX, né, com a Segunda Guerra Mundial, com a morte de mais de 6 milhões de judeus, e temos ali a formação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, está tudo relacionado, essa mudança de paradigma de liderança está relacionado com essa expansão global da democratização, com o ideário, com a solidificação do ideário dos direitos humanos, tem tudo a ver com o que você me falava há pouco. Então, o conceito de dignidade humana, ele se cristalizou nas consciências das pessoas, né? E também no ordenamento jurídico. Então, as pessoas sabem que elas não são inferiores às outras pessoas, independentemente de posicionamentos, de liderança, elas sabem disso. Então, elas se sentem muito mais à vontade ou libertas para poderem cobrar os seus líderes, sejam eles políticos, líderes religiosos ou até mesmo líderes em outras instâncias aí da sociedade. Então, tudo se relaciona
com o conceito de dignidade humana, né, com essa expansão da democratização. E aí o que acontece é que com a eclosão, digamos assim, com o advento das mídias digitais, né, você pode pensar nas redes sociais, esse processo de transformação de liderança, ele se potencializou, porque as redes sociais, querendo ou não, elas democratizaram aquilo que nós chamamos de participação na esfera pública. Então, o novo shopping center, eu coloco isso no meu primeiro livro, Geração Selfie, o novo shopping center da nova geração são as redes sociais. Então, o novo espaço público, ou se você pensar na esfera pública, né, que acho que é o termo mais correto, são as redes sociais. E as redes sociais, elas democratizaram essa participação. As pessoas podem participar dos debates, elas podem emitir suas opiniões. Então, esse modelo, esse novo paradigma de liderança horizontalizado, democratizado, né, de cocriação, se potencializa na era digital. E é sobre isso que nós tratamos aqui nessa obra. Perfeito. Agora, dentro da questão dessa nova conjuntura de liderança, vamos falar um pouquinho dos líderes, né? De quem se coloca como líder, né? Tanto porque ele se coloca ou porque, às vezes, um determinado grupo, uma determinada comunidade entende nele uma liderança. Aí, quais são os primeiros passos ou de que maneira ele precisa se reinventar para se colocar como um líder, para poder... Quais seria, dá para dizer que existem dicas, né? Não estou falando aqui de manual de instrução, mas dá para dizer que existem algumas dicas, alguns primeiros passos possíveis para que essa liderança se constitua a partir de tudo isso que nós estamos falando? Sim, com certeza. É interessante que houve mudanças na liderança, como eu mencionava há pouco, nos últimos 100 anos, sobretudo, e essas mudanças, elas acontecem pouco a pouco, né? E elas vão ocorrendo, como eu disse, a partir da mudança do ordenamento jurídico, da formação do chamado Estado moderno. Então, essas mudanças vão acontecendo. Mas existem alguns fatos históricos que foram muito assim... foram muito importantes para analisarmos essas mudanças, né? Foram fatos assim como, por exemplo, a Mahatma Gandhi na Índia, nos anos 30 do século passado, libertando a Índia do poder opressor da Inglaterra, né? Teve aquela passeata, aquela caminhada do sal, então ele faz ali um grande movimento com os seus conterrâneos para que houvesse realmente uma emancipação da Índia, e ele é um exemplo de liderança desse novo paradigma de liderança, porque é alguém que constrói com as pessoas, é alguém que lidera a partir dos relacionamentos. O Gandhi era alguém que se relacionava com seus conterrâneos, conversava com as pessoas, ouvia o que elas tinham a dizer e não liderou a partir de uma posição que havia sido confiada a ele, não. Liderou a partir de relacionamentos estabelecidos. As pessoas enxergavam nele essa capacidade de liderança, de articulação. Depois temos, um pouquinho depois, Martin Luther King Jr., pastor batista negro, norte-americano, que ali nos anos 50, 60, ele também é um dos ícones, né? Não foi o único, mas foi o grande ícone, digamos assim, o maior dos ícones ali na luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Então, ele, juntamente com Rosa Parks, outras figuras que foram importantes, né? Eu poderia citar também o Malcolm X, que foi uma figura, uma liderança importante, mas estou falando de Martin Luther King, que foi alguém que... São lideranças de modo diferente até, né? Exatamente, mas o King, Dr. King, ele estabelece um processo de liderança semelhante ao processo estabelecido por Gandhi. Ou seja, por intermédio dos relacionamentos, ele era pastor de uma igreja, se torna uma pessoa muito conhecida e dialogando com as pessoas, promovendo boicotes não violentos, né? Ele consegue mover uma multidão de pessoas, inclusive morre por conta disso, mas conquista ali juntamente com todas essas pessoas, né, que lutaram os direitos civis para os negros norte-americanos. Então são duas figuras importantes, estou citando duas, existem muitas outras,
que são emblemáticas desse novo paradigma de liderança, né? São figuras assim emblemáticas. Então, o que eu diria respondendo a sua pergunta é o seguinte: é que um líder que quer liderar de forma eficaz nos tempos atuais precisa se relacionar com as pessoas. Então, não há mais possibilidade de uma liderança ela fazer diferença em qualquer contexto hoje na sociedade contemporânea se os líderes não mantiverem relacionamento com os seus liderados. Tem que haver relacionamento, tem que haver conversa, tem que haver diálogo, tem que haver trocas de experiências. Senão, não haverá eficácia nesse processo de liderança. O líder precisa ser dialogal, o líder contemporâneo precisa ser dialogar com os seus liderados, ouvir as suas demandas, as suas críticas. As pessoas fazem críticas e elas querem ser ouvidas, elas precisam ser ouvidas. Então, um líder que não ouve críticas é um líder que se enfraquecerá pouco a pouco. Também penso que um líder que faz diferença ou que fará diferença nessa atual conjuntura, ele precisa estar aberto à diversidade. Diversidade de pensamento, diversidade de gênero. Ele precisa estar aberto a todos os tipos de diversidades existentes no mundo. O mundo nosso é um mundo plural. Nós estamos debaixo de um pluralismo gigantesco, em todos os sentidos. Pluralismo religioso, pluralismo ideológico, todos os sentidos que você possa imaginar. Então, se não houver uma abertura à diversidade, não haverá eficácia no processo de liderança. E eu poderia citar outras coisas mais. O líder contemporâneo que faz a diferença, ele precisa ser um líder humanitário. Ou, se você preferir, de forma mais simples, tá? Um líder humano. Parece até uma contradição de termos, né? Porque todos somos humanos, mas um líder humano ou humanitário, que se preocupa com as questões globais. Então, se um líder hoje, independentemente se ele é líder numa empresa, no mundo corporativo, se ele é um líder religioso, se ele é um líder de um movimento político, ele precisa se preocupar com questões como mudanças climáticas. Ele precisa se preocupar com questões como a fome, que no nosso país é uma questão estrutural. Não tem como liderar sem pensar na questão da fome, como isso afeta as pessoas na sua realidade local. Precisa se preocupar também com a questão do desemprego num país como o Brasil. Então, são alguns temas que eu estou usando aqui, como, por exemplo, feminicídio, LGBTfobia. São temas importantíssimos. E um líder que não se preocupa com essas questões, ele não liderará de maneira eficaz a médio e longo prazo, eu diria a você. E, por fim, penso que é essencial os líderes atuais estarem ali participando do que acontece no escopo das mídias digitais. Não dá para ficar distante das mídias digitais, porque as pessoas ali estão. As discussões, ou melhor, né, os movimentos de discussões sobre temas acontecem ali. E isso também gera comportamentos, né? Comportamentos. Então você acaba tendo, a partir das redes sociais, você acaba entendendo alguns comportamentos. Exatamente. Mas eu queria só voltar numa questão que você citou dois exemplos aí, de duas figuras fundamentais do século XX, Gandhi e Martin Luther King, sem dúvida. Mas é curioso que as duas foram assassinadas. Exato. Então, assim, eu acho que isso mostra que há um conflito de mundos, um conflito, e aí vou passar para algo um pouco mais amplo, até um conflito ideológico sobre o mundo. Eu acho que a gente, apesar de existir essa nova liderança, existe um mundo que ainda não quer essa nova liderança. Exatamente. Né? Existe E aí você tem esse conflito, né? Como que essa nova liderança, ela supera esse velho mundo? Ela torna ele obsoleto? Muito boa a sua pergunta. No meu livro aqui, no meu capítulo, no qual eu trato sobre as transformações da liderança, eu falo um pouco sobre o modelo do líder herói
e o modelo do líder monstro. Então, nós temos 2 tipos de modelos. O líder herói, por exemplo, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Se a gente pensar a irmã Dorothy, aqui no Brasil, são modelos de líderes heróicos. E nós temos Franco, que também entraria nessa. Exatamente. E temos os modelos, né, o modelo dos líderes monstro. Tipo, a gente pode pensar nos grandes ditadores, né, do passado, do século passado. O Hitler, por exemplo, né, o Mussolini. Líderes monstros, eram líderes, mas que eram monstruosos. E, de fato, eu acho que o mundo se divide entre líderes heróis e líderes monstros. E há uma tendência das pessoas em apoiarem e se deixarem dominar por líderes monstros. Porque líderes monstros, e essa é uma conceituação, né, teórica importantíssima, eu inclusive deixo aqui, né, destacado no meu livro, líderes monstros são líderes que não querem a libertação dos seus liderados. Eles lideram por intermédio da opressão. Subjugando. Então, de fato, há, sim, aí lutas ocorrendo no mundo a todo momento. E essas forças se chocam porque há líderes que querem libertar os seus liderados e há líderes que querem mantê-los sob domínio. Então, eu acredito que o papel dos líderes que querem fazer a diferença, dos líderes humanitários, é libertar os seus liderados, em todos os sentidos. Trabalhar para que os seus liderados tenham autonomia, sejam emancipados, possam, inclusive, criticá-lo, possam, inclusive, questioná-lo. Então, esse é o grande objetivo, formar pessoas livres, que foi aí o objetivo dessas 2 figuras que mencionamos, Gandhi, Luther King. Podemos pensar em outras figuras. Eu, como protestante, né, vamos comemorar 507 anos da Reforma Protestante no dia 31 de outubro, né, e o Martinho Lutero, grande ícone da Reforma, foi alguém que lutou para que o povo ali da sua época, o povo alemão, fosse libertado da opressão da Igreja Romana da época, do Papa Leão X, né, que estava impondo ali venda de indulgências. Então ele traduz a Bíblia para o alemão popular com a ideia de que as pessoas fossem libertadas a partir da leitura, as pessoas se educam através da leitura da Bíblia. Uma figura muito importante que deve ser trazida à tona, né, nesse momento, inclusive, né, foi um líder aí que trabalhou para que houvesse mudança. E eu citaria o próprio Jesus, que foi inspiração para Martin Luther King, que foi inspiração para Mahatma Gandhi. Digo mais, acredito que a figura de Jesus de Nazaré talvez seja a figura principal como inspiração para esse tipo de mudança de liderança, né? Inúmeros autores importantes da área de liderança remetem as suas teses à influência de Jesus, que no século I, na Palestina do século I, né, Jesus era um judeu palestino junto com os discípulos, eles eram oprimidos pelo Império Romano, e Jesus ele faz um movimento assim subversivo, né? Vai capilarizando-se até virar o jogo. E Jesus faz isso compartilhando momentos com seus seguidores, seus discípulos, suas discípulas. Jesus andava com os discípulos e discípulas. Os rabinos não faziam isso a todo momento. Jesus comia com eles, não só os ensinava, mas comia, tinha momentos de confraternização com eles. Então, foi um estilo de liderança que, enfim, influenciou muita gente e continua influenciando. Então, acho que esse é o paradigma, né, de liderança que faz a diferença e que fará a diferença hoje. Perfeito. Olha, a gente podia conversar muito mais sobre esse assunto, liderança, novas gerações. Eu acho que você traz aqui um aspecto importante, que é o aspecto da própria cosmovisão ocidental, né? A partir da figura de Jesus. E, sem dúvida, isso influencia, não tem dúvida. É claro que a gente pode dizer, e aí eu daria uma outra conversa, que Jesus está em disputa, né? Todo mundo disputa qual Jesus, né? Exato. Mas aí eu acho que seria uma outra conversa.
Mas eu entendo que é um assunto que, por favor. Jesus está em disputa e o modelo de liderança de Jesus não tem sido abraçado pelos cristãos, em linhas gerais. Jesus liderou de forma horizontalizada. E o que nós vemos, né, via de regra, o que nós vemos na maioria das comunidades cristãs são líderes impondo os seus pensamentos sobre os fiéis. Isso não tem nada a ver com o modelo de liderança de Jesus. Perfeito. Mas fala um pouquinho só do livro, para a gente já estar quase encerrando. O nosso tempo já estourou, mas eu gostaria que você falasse do livro, onde que as pessoas podem encontrar, para comprar, e também das suas redes sociais para falar com você. Exatamente. O livro, né, acabou de ser lançado, fiz a publicação aqui em Piracicaba. Você pode adquirir no site do Mercado Livre, no site também da Fonte Editorial, é só digitar Fonte Editorial, e você pode também, por encomenda, adquirir comigo. Eu não tenho mais exemplares, mas você pode, de repente, se você quiser, mora em Piracicaba aqui, quer receber um autógrafo, você pode encomendar comigo, a gente, né, manda lá para a editora e depois eu terei a honra, a alegria de enfim, entregar para você, tá bom? Tá aqui. E suas redes sociais? E pelo Instagram vocês podem me encontrar, @RodolfoKapler. @RodolfoKapler. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. Eu sempre aprendo muito com você. Né? A gente conversa, se deixar, fica 4 horas conversando. Exatamente. Eu também tenho uma grande alegria sempre quando estou ao seu lado. Sempre aprendo muito com você, sempre saio refletindo sobre questões importantes, fundamentais. E agradeço aí a todas e todos que nos acompanharam aqui. Eu agradeço você também que acompanha a gente aqui na TV Câmara Piracicaba. Lembrando que você pode acessar a gente pelo canal 11.3 em sinal aberto digital, no 4 da Claronet, 9 da Vivo Fibra e também nas redes sociais, Câmara Municipal de Piracicaba no Facebook e TV Câmara Piracicaba no YouTube. E aí, vou dar aqui uma de blogueirinho, curta, siga o nosso canal e acesse o sininho aí para receber as notificações. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima para mais um Câmara Convida.